Sarada Uchiha, filha de Sasuke e Sakura, essa personagem carrega um grande legado, afinal, ela é uma das últimas remanescentes do lendário clã Uchiha, que ao lado do clã Senju, era o clã mais poderoso do mundo shinobi na era dos estados combatentes. Com isso, naturalmente, ela é e sempre foi uma das personagens que os fãs mais depositaram expectativas com relação ao seu futuro, principalmente seus poderes e habilidades, e sendo uma Uchiha, o Mangekyo Sharingan é um recurso quase que óbvio para Sarada conseguir em algum ponto da história. No entanto, vocês sabiam que o Kishimoto pode ter dado a dica há alguns anos atrás de como a Sarada vai despertar não o Mangekyo Sharingan, mas o Mangekyo Sharingan Eterno. Sim, isso mesmo, você não ouviu errado. Porém, indo mais adiante nessa discussão, quando tocamos no assunto do Mangekyo da Sarada, é aí que começam a surgir algumas questões pertinentes, como por exemplo, a forma que a Sarada pode despertar esse olho, já que, como todo mundo sabe, um trágico destino é reservado para aqueles que irão despertar o Mangekyo Sharingan, pois para conseguir esse poder é necessário passar por uma situação onde o usuário testemunha a morte de uma pessoa muito próxima que ele tenha um forte e verdadeiro sentimento, e como consequência, a emoção que o Uchiha terá nessas circunstâncias, se aquela pessoa for muito importante para ele e amada, terá como resultado o despertar do Mangekyo Sharingan. Dessa maneira, se a Sarada realmente despertar esse poder, é certo que alguém próximo e importante para ela irá morrer, podendo ser o Sasuke, a Sakura, o Mitsuki, a Chocho. A lista é bem grande. No entanto, esse é o menor dos problemas, isso porque é quase certeza que personagens morrerão na obra de Boruto, tendo em vista as pistas que a história possui e o rumo que ela está tomando. Dessa forma, a questão mais importante sobre o Mangekyo da Sarada não é como ela vai despertá-lo, mas como ela vai conseguir a luz eterna, ou seja, o Mangekyo Sharingan Eterno, que é ainda mais raro dentro do clã Uchiha, e como eu disse anteriormente, o Kishimoto já pode ter dado alguns indícios de como a Sarada vai conseguir despertar essa luz eterna. Então, vamos conversar sobre esse tema de forma bem transparente e detalhada, e se possível, deixa o seu like aí e se inscreva para ajudar o canal a crescer um pouco mais, tamo junto. Mas é bom deixar claro aqui que essa teoria envolvendo a Sarada não é nova, na realidade ela é bem velha, uma das teorias mais antigas, só que muitos acabam menosprezando essa possibilidade e não se atentando a todos os detalhes dela, até porque a história evoluiu bastante desde então e algumas outras situações podem reforçar essa teoria e que eu vou comentar nesse vídeo também. Então, mesmo que você ache improvável, dê um voto de confiança e assiste até o final para tentar entender o raciocínio aqui, pelo menos, mesmo que você discorde no fim de tudo. E claro, lembrando que isso tudo aqui é uma teoria, nada é certo. Continuando, sabemos que após Naruto veio a obra de Boruto, só que o Kishimoto criou duas importantes histórias que foram o Gaiden e a One Shot do Mitsuki, duas histórias que focam nos dois personagens do time 7, a Sarada e o Mitsuki, onde a gente conhece um pouco mais eles. No caso da Sarada, ficamos a par dos seus pensamentos, anseios, dúvidas, a questão envolvendo seu pai, o Sasuke e tudo mais. E o Mitsuki, conhecemos a sua origem, como ele foi criado. Essas histórias foram escritas e desenhadas pelo próprio Kishimoto, que fez questão de desenvolver dois conteúdos sobre esses personagens, já que no caso do Boruto, ele já teria o maior destaque e inevitavelmente seria conhecido pelo público em geral, afinal ele é o protagonista. E essas histórias da Sarada e do Mitsuki servem meio que como uma base para eles e posteriormente foram adaptadas para o anime. Porém, ainda assim, muitas pessoas dão pouca importância para elas, sendo que foram criadas pelo próprio Kishimoto e existem muitos pontos que podem dar dicas do futuro dos personagens. E focando no Gaiden da Sarada, lá somos apresentados aos Shins, seres que possuíam o Sharingan, não só o Sharingan, mas o Mangekyo, e que tinham uma idolatria pelo Itachi, odiando fortemente o Sasuke e o considerando a vergonha do clã Uchiha. No final, esses seres acabaram ficando sob a responsabilidade do Kabuto lá naquele orfanato e nunca mais tiveram algum papel na história. No entanto, o mais importante sobre eles é que provavelmente não foram introduzidos na trama à toa. Eles têm características muito específicas que eu acho dificílimo de acreditar que foram colocadas ali pelo Kishimoto como meras coincidências. E para vocês entenderem melhor onde eu quero chegar, a gente precisa colocar as coisas de forma organizada. Lá no volume 1 do mangá de Boruto, o Kishimoto fez uma arte do time 7 com seus possíveis futuros poderes, já que vemos o Boruto com uma espécie de manto de chakra, o Mitsuki com o Seninka e a Sarada com um padrão de Mangekyo Sharingan.
e mesmo que não seja aquele padrão mostrado no futuro, né, pode ser alterado, é óbvio que esses personagens terão esses poderes em algum momento, pelo menos o Mitsuki e a Sarada. O Mitsuki já possui Seninka, mas ainda não consegue suportar direito. A Sarada com certeza terá o Mangekyo, e não é impossível do Boruto ter uma espécie de manto de chakra no futuro. Lá na one shot do Mitsuki, vimos ele usando o Seninka, um poder enorme que ele possui, mas que ainda não domina completamente, sendo algo que no futuro ele com certeza vai conseguir lidar e suportar, e que estava representado lá naquela arte do Kishimoto. No caso do Mangekyo da Sarada, ele é um grande problema, pois além de uma pessoa importante precisar morrer, a Sarada precisaria em algum momento transplantar os olhos de alguém nela, que seja próximo, para alcançar o Mangekyo eterno, pois o Mangekyo Sharingan traz consigo a cegueira ao usuário que usa esse poder com frequência e a longo prazo, e sabendo que o universo de Naruto está ficando cada vez mais poderoso, no caso, os níveis de poder têm aumentado drasticamente ao ponto de aparecerem Otsutsukis poderosos e ciborgues mega roubados, a Sarada meio que tem como única esperança de não ficar tão para trás o Mangekyo Sharingan, ainda mais com o Mitsuki tendo o Seninka e o Boruto tendo o Karma e o Jogan, que provavelmente vai ter um destaque no futuro. E dessa forma, com a Sarada tendo o Mangekyo Sharingan, ela pode receber uma habilidade muito poderosa, como um Kamui da vida. Ela conseguiria não ficar muito para trás, já que sabemos que uma habilidade poderosa como o Kamui fazia o Obito ficar em pé de igualdade com muito ninja poderoso, pois é uma técnica com muitas possibilidades e extremamente difícil de se entender e compreender. Provavelmente, se o inimigo conseguir compreendê-la, já pode ter sido tarde demais, sendo uma das habilidades mais quebradas de toda a obra. Obviamente, eu não tô falando que o Obito só dependia do Kamui e só por conta do Kamui ele era poderoso, obviamente que não. Eu só tô falando que apenas esse poder já era extremamente útil pro Obito e só usando ele conseguia lutar com muito ninja poderoso, é apenas isso. Mas seguindo aqui, o Mangekyo é crucial pro desenvolvimento como um todo da Sarada, que já está ciente dele e já até perguntou ao Sasuke no anime, numa cena bem interessante inclusive. E aí vocês lembram que eu falei que a Sarada, obviamente, precisa em algum momento de um transplante de olhos para alcançar o Mangekyo eterno e não ficar cega. Existe um problema aí. Isso porque, até onde a gente sabe, apenas o Madara e o Sasuke conseguiram despertar o Mangekyo Sharingan eterno, sendo que ambos conseguiram graças aos olhos dos seus irmãos, e é confirmado que para esse processo ter êxito, o Uchiha precisa transplantar os olhos de alguém que tem um forte laço sanguíneo. No caso, a Sarada não tem um irmão, mas tem o Sasuke, só que ele possui apenas um olho atualmente, então meio que essa possibilidade perde força, e como não existem outros Uchihas, seria impossível dela alcançar essa luz eterna, pois o clã Uchiha foi quase que completamente aniquilado. Então, como Kishimoto poderia resolver esse problema da Sarada sendo que não existem outros Uchihas, consequentemente com o Sharingan? Bom, criando um exército de seres que possuem o Sharingan, os Shins. Beleza, parte do problema foi resolvido, mas eles não são Uchihas de verdade, e ainda assim, para alcançar o Mangekyo Sharingan eterno, é preciso dos olhos de alguém com um forte laço sanguíneo com o usuário. Então, como isso seria resolvido? Bom, esse sim é um problema, mas vamos falar um pouco mais dos Shins, que aí fica um pouco mais simples de entender todas as possibilidades. Os Shins possuem uma capacidade completamente fora da curva, onde eles podem receber qualquer tipo de órgão ou material genético sem nenhuma rejeição. Então, teoricamente, se um dos Shins quisesse, ele poderia pegar os olhos de um outro Uchiha para transplantar nele. Os Shins não são Uchihas de verdade, como algumas pessoas pensam. São clones do Shin original, que era cobaia do Orochimaru e possuía esse traço único. Por isso, eles podem usar o Sharingan. E sabendo que o Kishimoto criou duas histórias bases para dois personagens importantes de Boruto, Sarada e Mitsuki, não é difícil de acreditar que ele possa ter feito isso também para introduzir certas coisas que serão cruciais lá na frente, como a origem do Mitsuki, que foi importante querendo ou não, e essa coleção de Sharingans com os Shins, que acabam suprindo, que acabam resolvendo um problema na obra, que é o fato da maioria dos Uchihas terem sido aniquilados. Eu sei também que eu preciso explicar como a Sarada poderia alcançar esse MS eterno. Podem relaxar que não seria indo lá e sacrificando um dos Shins a troco de nada, mas é importante destacar esse ponto, que esses clones são muito convenientes para a situação da Sarada, pois não existem outros Uchihas, então coloquem isso na mente de vocês. E já respondendo algumas questões que eu sei que muita gente vai ter,
Sinceramente, eu não acho que a Sarada vai dominar o Byakugan. Existem diversos problemas nessa técnica, a galera acha que é extremamente simples a Sarada dominar e usar isso em conjunto com o Mangekyo Sharingan. Talvez eu faça um vídeo só sobre esse tema no futuro, mas além dos problemas que o Byakugan traria, né, e trazem para o seu usuário e a enorme dificuldade para conseguir dominá-lo, seria muito ruim a Sarada ser simplesmente uma cópia e cola dos seus pais, herdando o Sharingan, Chidori, o punho adamantino, além desse selo da sua mãe. Fora que o conceito do Byakugan não combina com a Sarada e ela teria que fazer um sacrifício muito grande para dominar isso, assim como a Sakura fez. Talvez eu faça um vídeo no futuro. É importante que vocês entendam que não basta apenas a Sarada arranjar uma forma de não ficar cega. Na real, até que resolveria a maior parte do problema, mas o Mangekyo Sharingan Eterno é um poder muito além do Mangekyo normal, tendo a sua própria luz e mesclando 2 MS num só. Por isso a importância da Sarada conseguir esses olhos. O próprio Madara disse que a única coisa que o seu irmão deixou foram os seus olhos e o seu poder. Mas como a Sarada poderia conseguir esses olhos? Bom, recentemente no mangá, a Sarada e o Mitsuki conversam sobre ficarem mais fortes, ou seja, isso é algo que a personagem vai buscar uma hora ou outra. No entanto, sabemos que se ela for conseguir o Mangekyo Eterno por meio dos Shins, eles precisariam ser reintroduzidos na história. Teria que ter um motivo coerente para isso acontecer e não algo jogado. A Sarada precisaria construir uma relação com eles para ser algo natural no futuro. E como a Sarada atualmente quer ficar mais poderosa, é certo que ela vai treinar e buscar formas de se fortalecer. Mesmo que o Sasuke a treine às vezes, ele ainda assim acaba dando muita atenção pro Boruto, afinal é o seu aluno. A própria Sarada reclama disso recentemente no mangá. Fora que com a atual situação envolvendo o Boruto e o Momoshiki, é natural que o Sasuke dê mais atenção a ele. E mesmo que o Sasuke treine a Sarada, por ser muito ocupado, ela vai precisar buscar outros meios de ficar mais forte. E sabendo que o seu principal recurso é o Sharingan, e a própria personagem conhece o Mangekyo, sendo inteligente do jeito que é, a Sarada uma hora ou outra vai se ligar e se tocar que existem um grupo de seres que possuem o Sharingan e são extremamente poderosos em batalha, porque os Shins possuem um nível de combate bem interessante, então é natural a Sarada procurá-los, pois possuem o Sharingan, assim como ela, e são ótimos em combate, além deles já terem contato anteriormente. Logo, a Sarada pode procurar eles para conversar, tentar pegar dicas de fortalecer o seu Sharingan ou até mesmo perguntar sobre o Mangekyo, já que o Sasuke não fala nada a respeito disso, fora que o Kabuto também está lá e ele enfrentou o Itachi e o Sasuke conhece muito bem o Mangekyo Sharingan. Outro detalhe importante que poucos falam sobre é que a Sarada até hoje não sabe sobre as coisas que o seu pai fez no passado ou a verdade envolvendo o clã Uchiha, sobre o que o Itachi fez e tudo mais. E vocês lembram que os Shins consideravam o Sasuke a vergonha do clã por ter matado o Itachi? Caso a Sarada vá até eles, ela pode acabar descobrindo muita coisa envolvendo o Sasuke, principalmente se o Shin original contou aos clones tudo o que sabia, né? Se ele sabia mais do que ele tinha falado, pois ele parecia ter bastante conhecimento sobre o Sasuke e o clã Uchiha. Logo, se a Sarada for buscar informações, os clones podem acabar falando coisas que sabem graças ao original, mesmo que sejam informações deturpadas só para instigar a Sarada. Ou seja, olha só quanta coisa os Shins podem agregar à obra, seja sobre informações do clã Uchiha, né, coisas que eles sabem, o que poderia deixar a Sarada full pistola para confrontar o Sasuke e ir atrás da verdade, ou até mesmo para ter dicas para evoluir e, claro, desenvolver uma relação com os Shins, já que se ela despertar o MS Eterno por conta deles, tem que ter sentido, e os Shins provavelmente, se forem reintroduzidos, serão diferentes de como conhecíamos, pois lá naquela instituição do Kabuto, eles podem estar mais sociáveis e cada um com um nome, pois o Kabuto disse que iria nomear cada um. Então, realmente a Sarada poderia fazer amizade com algum deles, que já teriam um nome e até a personalidade melhor definida. E sobre a situação para eles serem essa ponte para Sarada despertar o MS Eterno, eles poderiam servir tanto como um início para Sarada despertar o Mangekyo comum, com informações, quem sabe, do clã Uchiha, reintroduzindo eles e podendo ser o pontapé inicial para Sarada buscar a verdade e até despertar, quem sabe, o Mangekyo mais pra frente, além também de poderem ser os doadores para Sarada alcançar a luz eterna, e calma que eu vou teorizar como poderia ser. Obviamente que precisaria ter um contexto para eles ajudarem a Sarada. Como eu disse, primeiramente teriam que ser reintroduzidos na história, formar um laço de amizade com a Sarada e mais pra frente acontecer uma situação onde um deles morra, provavelmente num combate. Na real, se a gente parar pra pensar,
tem um dos Shins que acaba morrendo, e a gente não sabe muito bem o que aconteceu com os seus olhos. Não sei se eles acabaram sendo preservados, se estão guardados em algum lugar, mas se os olhos desse Shin foi preservado, poderia ser um caminho. Mas na real, eu acho mais fácil a Sarada acabar desenvolvendo uma relação com um Shin específico e ele acabar morrendo em alguma batalha, já que mesmo que os Shins vivam de forma pacífica lá naquele orfanato do Kabuto, se a Sarada acabar desenvolvendo uma relação com algum Shin, ele pode, por livre e espontânea vontade, querer ajudar a Sarada em algum momento. Vai que Konoha é invadida por algum personagem, seja o Code com os Minijubes, seja um Otsutsuki. Os Shins são muito bons em batalha, só que eles têm vontade própria. Não é porque eles estão lá naquela instituição do Kabuto que eles vão ficar só lá, eles fazem o que eles quiserem. Então a Sarada desenvolvendo uma relação com algum dos Shins e ele ajudando ela em alguma missão, em alguma luta, seja para proteger Konoha ou para qualquer outra coisa, ele pode acabar morrendo. E aí sim os seus olhos poderiam ser preservados. Com isso, num futuro não muito distante, a Sarada poderia usar esses olhos para despertar a luz eterna, sendo então, nesse cenário, os olhos de alguém que teria algum tipo de relação com a Sarada, não seria um qualquer, não sendo algo tão aleatório, porém ainda tem alguns problemas, como por exemplo a compatibilidade, já que mesmo que dê para despertar a luz eterna com os olhos do pai ou de outro membro próximo, o Shin não tem ligação com a Sarada, e mesmo que ele aceite qualquer órgão ou material, nessa situação seria dele para outra pessoa, a Sarada, logo é um problema, a não ser que o Kishimoto crie uma alternativa para burlar essa questão da compatibilidade, levando em conta as particularidades da genética do Shin. Quem sabe até mesmo as pesquisas envolvendo clonagem do Orochimaru não possam ser úteis, já que eles junto do Shin fizeram diversas pesquisas e testes para descobrirem os segredos da genética, ou os Sharingans dos Shins podem ter uma característica única, assim como os próprios Shins, frutos dessas pesquisas de clonagem do Orochimaru. Então, pode ser que os olhos dos Shins, se eles tiverem alguma característica especial, assim como os próprios Shins, possam ser transplantados de boa na Sarada, porque os Shins aceitam qualquer tipo de material ou órgão. Então, se for conveniente, o Kishimoto pode simplesmente introduzir que os olhos dos Shins também podem ser transplantados em qualquer pessoa. Seria uma saída para isso. Obviamente que o Orochimaru não tem o perfil de ajudar alguém assim, ainda mais se tratando de poder. No entanto, o Mitsuki é filho do Orochimaru e tem ligação com a Sarada, podendo ser uma ponte em uma possível situação onde as pesquisas do Orochimaru com clonagem possam ser úteis para Sarada. Existe também o Amado, creio eu que um cara que regenerou um cérebro e criou um karma artificial clonando o Jiraiya perfeitamente, possa conseguir encontrar uma solução para essa questão da compatibilidade dos olhos da Sarada ou até clonagem. Sinceramente, a medicina do mundo de Boruto nem se compara com a de Naruto. Orochimaru com os Shins e o Amado com tudo que eu citei agora são a maior prova disso. Logo, eu realmente creio que essa situação pode ser contornada. Importante lembrar que o Amado, quando é preciso, é sim usado pelo roteiro para ajudar em alguma questão, tendo como base o gênio que é, como foi com as pílulas do Boruto. Naquela ocasião, encontraram uma solução mega conveniente para o caso do Boruto. Então eu não acho que essa questão da compatibilidade é impossível de se contornar. Apesar de eu sinceramente achar que a Sarada precisa do MS Eterno e não apenas contornar a cegueira, quem sabe ela de fato nunca desperte o MS Eterno. É muito mais simples o Amado arranjar uma maneira de desenvolver algo que burle as consequências do uso prolongado do Mangekyo Sharingan, da mesma forma que o Obito usava o Mangekyo dele sem ser um MS Eterno e ainda era forte. É uma possibilidade até mais fácil de contornar, da Sarada possuir um Mangekyo Sharingan normal sem ficar cega com o tempo, possuindo uma habilidade poderosa e roubada. Porém, eu sinceramente, por tudo que comentei nesse vídeo, não acho que a criação dos Shins seja algo jogado. Além de tudo que eu disse, a própria história do Gaiden e os painéis fazendo essa comparação dos olhos dos Shins com a Sarada, a genética especial do Shin e o fato deles não terem nenhuma rejeição a qualquer tipo de transplante, a existência de vários Sharingans junto deles, suprindo essa falta de outros membros do clã Uchiha atualmente, é algo que eu não acho coincidência, ainda mais pelo fato deles terem continuado vivos na história. Mas mano, é isso, esse vídeo acabou ficando extremamente longo, não era essa a intenção, mas quando eu fiz o vídeo, ele acabou ficando com esse tamanho todo, então não teve jeito. Não se esqueça, por favor, mano, de deixar o like, esse vídeo deu um trabalhão pra fazer, então se curtiu,
e quer ver mais vídeos como esse, deixa o like aí, mano. Sério, é só isso que você precisa fazer e vai me ajudar bastante, é de graça. Deixa o like e também se inscreva no canal. Deixa aí a sua teoria sobre como você acha que a Sarada vai despertar o Mangekyo Sharingan Eterno ou contornar a cegueira, né? Como eu falei, é mais fácil a Sarada simplesmente manter o Mangekyo Sharingan comum e contornar essa parada da cegueira. Então, comente aí a sua teoria que eu quero saber a opinião de vocês. É isso, valeu pra quem assistiu até aqui, fui!